Pelo nosso pastor Esmeraldo, em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez da Tua presença, nós Te glorificamos, Te exaltando, Senhor, por esse momento que nós estamos na Tua presença. Agora, uma vez mais, Senhor, nós apresentando o Teu Filho, o nosso pastor Esmeraldo, que vai ministrar a Tua palavra. Que aonde o som desse aparelho chegar, Senhor, que pessoas sejam impactadas pelo poder da Tua glória. Fala conosco essa noite, Senhor, e fica conosco, assim nós Te pedimos e antecipadamente agradecemos no nome de Jesus. Meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor. Estamos felizes de estarmos aqui falando do grande amor de Deus. Não tem coisa melhor do que essa. Estar na presença do Senhor, independente de lugar, independente de situação, estar na presença do Senhor é sinônimo de estar na presença do Deus que flui alegria, paz, gozo, enfim, Ele satisfaz o ser humano em toda a sua necessidade. E nós estamos aqui na presença dEle. Muito obrigado, viu, minha filha? Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em 2 textos sagrados. O primeiro texto nós encontramos no livro do Gênesis, livro da criação, capítulo de número 3, versículo de número 9. E o segundo texto que nós vamos ler é o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então a primeira referência, eu acredito que nem todos estão conseguindo ler, devido à luminosidade que não está tão favorável, mas eu quero ler aqui e vou ganhar tempo, tá bom? Capítulo 3, versículo 9 do livro do Gênesis. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Eu vou repetir para que memorizem. Capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Segunda referência bíblica que queremos ler, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, nos diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Repetindo, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Podeis tomar os vossos assentos, aqueles que podem, e vamos meditar nesses 2 textos sagrados. E eu quero trazer como tema para nossa breve palavra para ministrarmos aqui nesta noite justificativa ou arrependimento. Justificativa ou arrependimento. Neste primeiro texto em que lemos, no capítulo de número 3 do livro do Gênesis, Deus aparece no lugar costumeiro, ou seja, havia um lugar onde toda a viração do dia, Deus ia até o jardim do Éden para conversar com Adão. Mas neste dia em especial, Adão não estava no lugar costumeiro. E Deus então começa a perguntar: Adão, onde você está? Não se sabe quantas vezes ecoou no jardim este grito, ou este chamado da parte de Deus a Adão. Mas na sequência, nós vamos ver que Adão
não resiste o chamado de Deus. Como eu disse ainda agora há pouco, não se sabe quantas vezes Deus chamou Adão, mas o certo é que, pelo chamado, Adão se apresenta. E quando Adão se apresenta, ele já diz logo: Senhor, eu ouvi o seu chamado desde a primeira vez, mas eu tive medo, por isso eu estava escondido. E aí Deus responde a ele: você me ouviu? Sim, eu ouvi. E por que você não veio? Porque eu temi o Senhor, eu estava com medo de ti, e por isso eu me escondi. E o diálogo continua. Deus pergunta a Adão: mas por que você estava com medo? E por que você estava escondido? Aí Adão diz: olha, Senhor, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto, que havia uma determinação sua, uma ordem sua, que dele não comêssemos. E eu comi o fruto que ela me deu. E Deus ainda pergunta: por que você comeu, Adão? E ele continua na sua justificativa: a mulher, Senhor, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto. E Deus então vira para Eva, a mulher: mulher, por que você comeu do fruto que eu havia dito a você que não comesse? E ela disse: olha, Senhor, a serpente, ela me seduziu, ela me deu do fruto e eu comi. Embora esse diálogo parece tão pequeno, tão breve, tão sucinto, mas nós observamos aqui a ternura de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor imensurável de Deus em um breve diálogo. É óbvio que alguém iria dizer: pregador ou pastor Esmeraldo, aonde o senhor vê estampado aqui graça, misericórdia, bondade e amor de Deus neste pequeno diálogo? É simples. O salmista, ao escrever o Salmo de número 139, ele fala sobre a onisciência e também a onipresença de Deus. E ele retrata isso dizendo: tu me sondas e tu me conheces. Tu sabes do meu deitar e do meu levantar. Tu sabes, Senhor, o que eu vou dizer antes mesmo que a palavra flua em minha boca. Ó Senhor, se eu ir ao abismo, ao Seol, lá tu estás. Se eu subir a alva, lá também tu estás. A escuridão e a claridade para ti é a mesma coisa. Partindo desse pressuposto da onisciência e da onipresença de Deus, nós ficamos cientes de que Deus estava lá no jardim quando Adão estava comendo do fruto, e ele estava lá, estava vendo. Estava lá, estava vendo quando Eva também estava comendo do fruto. Estava lá, estava vendo Adão onde estava escondido. Porém, a sua graça, a sua misericórdia chama Adão por várias vezes. E o que Deus queria ouvir de Adão nada mais era do que: eu comi do fruto, eu errei, eu te desobedeci. Era só isso que Deus queria ouvir de Adão. E se ele assim o fizesse, de pronto Deus estenderia a mão para ele e perdoaria ele a sua transgressão. Mas Adão insistiu na sua justificativa, e de igual forma Eva também, ela insistiu na sua justificativa. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer em alto e bom som aqui, que Deus em nenhum momento aceita a justificativa de um erro. Errou diante dele, ele não aceita a justificativa. Em nenhum momento nós vamos conseguir justificar um erro que nós cometemos diante de Deus com justificativa.
ele não aceita. É muito fácil a atitude que o ser humano toma periodicamente: encontrar um bode expiatório pelo seu erro, ou taxar outrem por causa de si, ou seja, eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo, ou eu fiz por causa dela, por causa dele. Deus nunca vai aceitar esse tipo de justificativa. Haja vista que nenhum dos dois se arrependeram, vem uma sentença da parte de Deus. No versículo de número 14, o Senhor Deus disse à serpente, começa pela serpente: porquanto fizestes isto, maldito serás mais do que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Mas a sentença não parou por aí. No versículo de número 16, ele vira para a mulher e diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Sentença da parte de Deus. E por último, ele vira para o homem, Adão. Versículo de número 17. E disse a Adão, Deus disse a Adão: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também se produzirá, e comerás a erva do campo. Ele continua: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, ou ao pó, porque dela tu foste tomado, porquanto tu és pó, e em pó tu tornarás. A sentença de Deus para a justificativa de Adão, para a justificativa de Eva, e a sentença a ambos foi o banimento do Éden. Ele retira eles do Éden, coloca eles para fora do Éden, porque Deus não aceita justificativa. Lembro-me, algum tempo atrás, uma série de reportagens de um determinado canal de televisão estava entrevistando um presídio feminino. Todas aquelas mulheres já julgadas e sentenciadas, todas estavam em cumprimento de penas. E eu me lembro que aquele repórter entrevistou algumas delas, mais ou menos umas 10 mulheres. 9 disseram: não tenho culpa, o entorpecente não era meu, era do meu namorado, eu não tinha conhecimento de tal coisa, eu estava levando a encomenda, mas eu não sabia o que era, e assim sucessivamente. Mas lembro-me muito bem da última entrevistada, uma senhora já, e a repórter perguntou: você estava traficando? Ela foi categórica em dizer: sim, eu estava traficando. Mas, porém, entretanto, eu sou uma senhora viúva, eu tenho 3 filhos, entre eles 2 mulheres e um homem. Todos casaram, não se deram bem os casamentos, retornaram para casa, estão desempregados. Eu tenho netos e netas, e eu preciso alimentá-los. Por isso eu estava traficando.
Em suma, todas elas justificaram o seu erro. Mas eu quero salientar que todas elas já estavam julgadas e sentenciadas. Mas é uma tônica do ser humano justificar algum malefício, justificar alguma transgressão, justificar algum erro na sua vida. Mas eu vou continuar dizendo que Deus não aceita justificativa de ninguém. Segundo o texto em que lemos: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Retroagindo no capítulo de número 11, nós vamos encontrar Davi cometendo 2 erros que nós chamamos de pecados mortais. Davi adulterou e Davi matou. Aparentemente estava tudo certo, porque ninguém sabia do ocorrido. Entre aspas, como eu já disse antes, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Deus viu o que Davi fez, e ele disse a Natã: vai lá, converse com Davi. Primeiro Deus revelou a Natã o que Davi havia feito, e Natã pede uma audiência ao rei, e o rei prontamente atende o profeta Natã. E o profeta Natã chega diante do rei e disse: rei, eu quero lhe contar uma história. E o rei se acomoda no trono e diz: uma história, Natã? Sim, uma história. Então conte-me, por favor. E Natã começa a relatar a história. Olha, rei, havia numa cidade 2 homens. 2 homens. Um era muito rico, rei, possuía grandes propriedades, rebanho de ovelhas, rebanho de vacas, de camelos. Enfim, ele era muito rico. Mas naquela cidade, rei, havia também um homem muito pobre. E aquele homem pobre, Davi, ganhou uma ovelha. E para ele tratar aquela ovelha, rei, ele tirava um pouco da mesa da família para sustentar aquele animal. Mas um dia, rei, passando viajante por aquela cidade, hospedou-se justamente na casa do homem rico. E o homem rico tomou uma decisão, ó rei. Ele saiu da sua casa, foi até a casa do homem pobre e tomou dele a única ovelha que ele tinha, e matou e preparou uma refeição para aquele viajante que estava hospedado na sua casa. Davi fica de pé do seu trono e disse para Natã: olha, Natã, esse homem é digno de morte. Imagino eu que Natã abriu um sorriso e disse: sim, Davi, este homem de quem eu falo é você. É você, ó rei Davi, porque você, rei Davi, é rei. Além das esposas que você pode ter, você ainda tem um harém de mulheres, Davi. Mas você não se contentou com as suas mulheres. Você saiu da sua casa e tirou uma única mulher que seu amigo Urias tinha. Ele só tinha uma, e tu tirou dele a única mulher que ele tinha. E como não bastasse, rei, tu mandou matar o seu amigo Urias. Davi grita, ele retira as vestes reais, ele manda trazer pano de sacos, e ele se veste de pano de saco. Ele manda jogar cinza, ele começa a rolar na cinza e clamar dizendo: Deus, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, Deus, tenha misericórdia de mim. E Natã ali presenciando, ele diz: olha, Davi, Deus manda te dizer que ele já te perdoou. Ele já te perdoou, Davi. Deus já traspassou o seu pecado.
Ou seja, Ele já te perdoou, apagou o seu pecado. Aqui nós vemos estampado a misericórdia de Deus mais uma vez, a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Este amor que nós não temos como mensurar, nós não temos palavras capazes de equilatar, de medir, de aprofundar, enfim, o tamanho do amor de Deus. E eu fico com um texto que João escreve no capítulo 3, versículo 16. E Deus amou a mim de tal maneira, e Deus amou a você de tal maneira, e Deus amou a todos nós de tal maneira, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todos nós que crermos nele, nós não vamos perecer, mas nós vamos ter vida eterna. O amor de Deus, este amor que perdoa toda e qualquer transgressão. Não há pecado que o amor de Deus não possa perdoar. Todo e qualquer pecado que o homem comete, por mais absurdo, por mais grotesco, por mais repulsivo que seja, quando o homem, digo de uma maneira genérica, homens e mulheres, se arrependem e confessam, a palavra de Deus diz assim: quem confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia da parte de Deus. E é este amor que nos constrange, é este amor, na verdade, que nos impulsiona, é este amor que nos traz até aqui. A você que está me ouvindo até onde esse som está chegando, o amor de Deus para com a sua vida nos trouxe até aqui para dizer que ainda há esperança para você, ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para os seus sonhos, seus projetos, enfim, porque Deus tem poder para perdoar todo e qualquer pecado. Pare de justificar o seu pecado, pare de justificar a sua transgressão. Não culpe a sua esposa, não culpe o seu esposo pelo que você fez, não culpe os seus filhos pelo que os seus pais fizeram. Ou seja, pare de se desculpar, se arrependa, encontre a graça de Deus. E hoje estamos aqui para dizer: a graça salvadora de Deus está aqui. Sabe qual é a graça salvadora de Deus? Jesus Cristo, Ele está aqui. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Oh, aleluia! Não há pecado, não há pecado que não seja perdoado, desde que aquele que cometeu se arrependa. Eu quero encerrar aqui a minha participação fazendo um convite a alguém aqui nesta noite. Você que me ouviu atentamente, e talvez você disse para você mesmo, você disse para você mesma: não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Engano seu. Para Deus não tem causas perdidas. Levante a sua mão comigo assim, por favor. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Diga comigo de novo: o sangue de Jesus tem poder. Terceira e última vez: o sangue de Jesus tem poder. Eu quero fazer um convite aqui. Tem alguém aqui que está distanciado do caminho do Senhor e quer voltar para Jesus agora? Tem alguém que quer reconciliar com Cristo agora? Tem alguém que não é crente, mas quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?
Se tem, eu te convido a vir aqui à frente. Meus irmãos, olhe do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Se tem alguém que está distanciado, está perto de você. Se tem alguém que ainda não é crente, que está perto de você, convide ele, convide ela. Venha aceitar Jesus. Tenha uma nova vida com Cristo. Tenha uma nova vida com Cristo. Você é a causa de nós estarmos aqui. Porque você não tinha mais forças para ir até uma igreja. Aí o Senhor nos incomodou para virmos até aqui com você. Você quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus aqui nessa noite? Cante comigo a primeira estrofe, o coro e a última estrofe do hino de número 169. Eu encerro o apelo aqui. Mas eu estou esperando você. Tem alguém aqui? Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Cante comigo. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Tem alguém aqui para Jesus nesta noite? Não volte para casa do jeito que você veio. Volte diferente. Leve Jesus para a sua casa. Leve o dono da vida para a sua casa. Não há ninguém? Nós queremos agradecer a presença de todos, mas neste momento, como eu havia anunciado, que no final do culto nós iríamos orar pelos enfermos. Tem alguém que está enfermo aqui agora? Tem alguém aqui que quer receber a oração da fé? Vem aqui à frente, por favor. Você está passando por um momento delicado, um momento de depressão, um momento de perturbação na sua mente. Vem aqui à frente, por favor. Nós vamos orar por vocês. Eu vou convidar meus companheiros aqui, os 4. Pode vir. A Bíblia, ela nos instrui a assim fazermos. Foi o próprio Jesus. Marcos, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16, está escrito: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes e beberão coisas mortíferas, e não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha a sequência do texto. Ora,
O Senhor, depois de lhes ter falado, foram e cooperava com eles o Senhor, com os sinais que se seguiam. Então a gente ora, que é a ordem dele, impõe as mãos, mas quem opera milagres, maravilhas e prodígios é o Senhor nosso Deus, que está aqui conosco. Mas ele está aqui, pastor, sim. A palavra dele diz: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu farei presente no meio deles. Então ele está aqui. Então ele vai cooperar conosco. E eu vou convidar os meus companheiros para nós impormos as mãos, tá bom? Impor as mãos. É só impor as mãos e dizer: repreendo toda e qualquer enfermidade em nome de Jesus, e pronto. Aí vai embora a enfermidade de depressão, enfermidade espiritual, enfermidade também do corpo físico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Meus amigos, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós estamos te pedindo em nome de Jesus. Estamos fazendo, Senhor, conforme a tua palavra nos instrui que assim fazer. Estamos impondo as mãos sobre os enfermos. Ó Deus eterno e santo, coopere conosco nesta noite. Coopere conosco nesta noite, com milagres, com prodígios e com maravilhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade, desde a planta do pé à cabeça, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enfermidade, desapareça deste corpo. Este corpo não te pertence. Este corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, enfermidade, nós te repreendemos em nome de Jesus. Enfermidade da cabeça, nós te repreendemos. Enfermidade do ouvido, nós te repreendemos. Enfermidade dos olhos, nós te repreendemos. Enfermidade da garganta, nós te repreendemos. Enfermidade da pele, do sangue, dos ossos, nós te repreendemos em nome de Jesus. Enfermidade dos pulmões, dos rins, nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Vai saindo deste corpo, vai saindo deste corpo. Enfermidade psicossomática, depressão, nós te repreendemos em nome de Jesus. Síndrome do pânico, nós te repreendemos em nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade, saia deste corpo em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, vocês que estavam enfermos ou precisando de uma interferência da parte de Deus. Olha aqui para mim. Fecha a sua mão assim. Creia. Isso é fé em ação. A palavra de Deus diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Aleluia. Então é por essa fé que Deus está te dando. Porque se você não tivesse fé, você não teria vindo aqui. Talvez é bem pequenininha, mas você tem fé. Você tem fé. Por isso você veio. E eu quero que você tome posse dessa bênção agora pela fé que Deus te deu. Diga: eu tomo posse da minha bênção nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora bem mais forte: em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Oh, aleluia.